Olá, remédios para proteger a cartilagem, eles funcionam? Então, antes de falar sobre os remédios, vou falar um pouquinho sobre a cartilagem. Então, a cartilagem é um tecido que envolve o osso nas articulações. Então, a gente tem no ombro, no cotovelo, nas mãos, no joelho, no quadril, no tornozelo. Todas as articulações sinoviais, que são as articulações que têm líquido sinovial, tem cartilagem. E essa cartilagem, ela é fina, ela tem uma espessura geralmente inferior a 1 centímetro, de espessura. Ela é um tecido branco e molinho, fibroelástico, que faz esse contato entre os dois ossos para não ficar raspando osso com osso. Essa cartilagem tende a desgastar ao longo da vida. Quando ela desgasta muito, de forma generalizada, a gente chama de artrose, mas é natural que ela sofra um processo de degeneração ao longo da vida da pessoa. Quanto mais idade, a tendência do desgaste é maior. E aí existem medicações para tentar fazer com que essa cartilagem não desgasta mais. Outra coisa importante, a cartilagem ela é constituída de 80% a 85% por água. E ela tem na camada profunda dela, na camada próxima ao osso, os proteoglicanos, que são proteínas que fazem parte da estrutura da cartilagem, que contém a estrutura da cartilagem. Ela possui microporos e é através desses microporos que o líquido da articulação penetra na cartilagem e nutre a cartilagem. Então a cartilagem não tem vaso sanguíneo, a cartilagem não tem nervo, ela não tem dor, a gente não tem dor na cartilagem. O que dói é quando ela está machucada, que aí o osso fica desprotegido e esse osso gera uma resposta inflamatória dentro da articulação e isso gera dor. Mas a cartilagem em si, ela não dói. Então ela é um tecido, quase um tecido morto, que é nutrido por esses microporos. Então quando a gente toma um remédio para cartilagem, a primeira questão que vem é, o remédio chega dentro da cartilagem? E ele chega. Isso é fácil de provar com medicações dadas para animais, e medicação marcada, depois você pode fazer uma biópsia da região e ver que o remédio chegou lá. Então o remédio chega através desses microporos. A pessoa toma, cai na circulação sanguínea, cai no líquido sinovial e o líquido sinovial penetra na cartilagem e leva a medicação para dentro da cartilagem. A questão é, se esse remédio chegando lá, essas proteínas chegando dentro da cartilagem, se isso vai realmente ajudar a cartilagem a se proteger para não desgastar mais, para não se desgastar ou não. Então isso é discutível, inclusive nos congressos atuais isso ainda é discutido. Então existem alguns pesquisadores que consideram que não adianta nada tomar protetor de cartilagem, zero. Existem alguns que acham que ajuda um pouco. Então a discussão é essa, não adianta nada ou funciona um pouco para proteger a cartilagem que ainda está boa. Quais são os principais protetores de cartilagem? Então a gente tem os mais antigos, que é diacereína, glicosamina, condroitina. Sulfato de glicosamina e sulfato de condroitina. Esses dois são os mais estudados, que foram os mais utilizados. Então tem várias medicações que usam como base, como componente base, glicosamina e condroitina. Tem alguns até que misturam todos esses componentes. A glicosamina e a condroitina têm estudos mais antigos, os colágenos estudos mais modernos, então a gente não sabe a médio e longo prazo se eles vão ter uma função boa, a gente não tem estudo a longo prazo ainda com os colágenos, mas provavelmente eles têm um efeito semelhante, talvez um pouco melhor, que a glicosamina e a condroitina. Então, se esse efeito é muito pequeno, uma coisa que é importante a gente entender é o seguinte, não adianta a pessoa tomar o remédio e não fazer o principal, Porque o principal para a gente proteger nossas articulações é não ficar acima do peso e ter músculo forte. Ficar acima do peso tem dois fatores envolvidos. Um é fator mecânico, quanto mais pesada a pessoa, mais vai agredir a articulação. E tem um fator inflamatório, quanto mais gordura a gente tem no nosso organismo, mais inflama aquela articulação que está começando a desgastar. Então é fundamental a pessoa controlar o peso, emagrecer, para proteger as articulações. E o segundo fator que eu coloquei é o músculo forte. Quando a gente tem musculatura forte, a gente sobrecarrega menos a articulação. Isso é uma coisa que a gente tem certeza, que é muito evidente. O paciente às vezes está começando a ter dor por um começo de desgaste, ele começa a fazer fortalecimento e para de doer, porque ele estabiliza a articulação, ele para de sobrecarregar a articulação. E a tendência é que isso desgaste menos. Então, o principal é músculo forte e controle de peso. Então, a pessoa que não faz nada disso, está pesada e sedentária, tomar o remédio para proteger cartilagem, a influência desse remédio vai ser praticamente nada, ou nada. Agora, a pessoa que faz a sua parte, tem um controle de peso, faz o exercício adequado e quer um algo a mais, que talvez ajude um pouquinho mais, aí sim a medicação faz sentido.
tá bom? Então não adianta tomar condroprotetor, né? Condroprotetor são essas medicações, né? Que condro é cartilagem, né? Então é protetor de cartilagem. Então não adianta tomar condroprotetor e achar que está prevenindo artrose, que vai ficar com a articulação sadia e não fazer o principal, que é exercício e ter o peso adequado. Tá bom? Espero ter ajudado. Um forte abraço a todos.